Bom, aquilo que você escuta pelo mundo, aquilo que é exibido pela mídia, que faz a cabeça das pessoas para que elas digam: ah, a culpa é dos banqueiros, ou então que existe uma sociedade secreta por trás das sociedades secretas. Seja lá o que você estiver vendo na mídia que te impressione, provavelmente não é o que está por trás de tudo. Quando se quer manter um segredo, costuma-se criar organizações de fachada. Essas organizações servem para aguentar o tranco da revolta das pessoas, de seus sentimentos, suas opiniões. Então, essas organizações de fachada funcionam como uma espécie de para-raio. Enquanto elas levam a culpa, os manipuladores reais de toda a situação saem ilesos. Então, o que precisamos fazer é separar essas fachadas da verdadeira organização ou sociedade e buscar conhecer a filosofia por trás delas. É isso mesmo. E é importante para a nossa audiência entender que nós estamos levando vocês em uma jornada específica. Queremos te mostrar exatamente quem está sentado no topo dessa hierarquia. E faremos isso dando o máximo de informação e contexto, para você entender aquilo que vemos agora em nossa sociedade. Quais são os diferentes gatilhos e mecanismos que estão agora sendo utilizados e que serão utilizados em breve, em nível global e internacional. Mas para isso eu quero entender a perspectiva de vocês sobre qual é a importância do entendimento da história para decifrar o que está acontecendo hoje. Algumas pessoas podem dizer, a história está no passado. Não importa mais, para que eu preciso saber alguma coisa de história? Vocês poderiam clarificar um pouco sobre a importância de entender história para entender aquilo que acontece hoje? Bem, o que é a história, afinal? A história é o registro de eventos que ocorreram no passado para se moldar os eventos do futuro. A história se constrói sobre ela mesma. Não é verdade que as pessoas não aprendem da história. As pessoas ganham experiências. Suponha que você queira colocar em prática um plano maligno. Bem, a história pode te ensinar como fazer isso por baixo dos panos. Ao estudarmos as guerras, as histórias das guerras e vermos como a sociedade foi remodelada por elas, não resta dúvidas que o mundo bastante fragmentado do passado moveu-se cada vez mais na direção de uma agenda globalizada. Os assuntos estão rumando para uma direção de maneira a tornar uma agenda global imprescindível. Quem, então, está manipulando tudo por trás das cortinas, de forma a colocar em prática um plano tão grande? É por isso que é importante estudar a história, para ver como as coisas rumaram de modelos de países individuais para impérios, impérios globais. Isso é algo que precisa ser estudado. Walter, será que você pode nos dar uma luz nisso? Será que nós vemos ao longo da história, porque você fez menção a essas organizações globais, a essa agenda global, a gente tem ouvido falar muito sobre temos que nos unir, temos que nos juntar, temos que ser universais, o mundo precisa se tornar um, mas como que essa ideia começou dentro da história? Sempre foi o objetivo conseguir-se o domínio completo. Não importa o império do passado. Todos queriam o domínio total, só que eles não conseguiram. E por isso, tornou-se cada vez mais necessário atuar por trás das cortinas para fazer isso acontecer. Quando as pessoas trabalham com objetivos diferentes, não há unidade. O globalismo não prospera quando existe a presença do individualismo. Portanto, o individualismo precisa ser reduzido a qualquer custo e o globalismo precisa florescer. Para tal, é necessário utilizar propaganda e uma máquina de propaganda global. Sim, porque agora você fez menção, não é, a esses reinos e poderes do mundo antigo.
essas civilizações que queriam dominar o mundo. Mas, hoje em dia, como nós vemos essa dominação mundial? Porque existem vários pequenos países. Então, como vai funcionar esse poder único que procura dominar tudo? Existe alguma conexão entre todos esses países? Entre esses poderes diferentes? Bem, quando se olha para o mundo hoje, vemos vários países que aparentemente estão separados um do outro. Todos, porém, estão conectados por uma mídia, apenas um sistema de mídia. Há apenas uma organização de mídia no mundo todo, da qual toda mídia é disseminada para o mundo todo. Se você colocar os noticiários do mundo todo, um ao lado do outro, você verá a mesma retórica, as mesmas imagens, as mesmas notícias, as mesmas propagandas, claro, adaptadas, de acordo com a cultura, mas basicamente é a mesmíssima informação. E a informação é responsável por mover os povos a uma direção específica.